Muito bem, a reportagem vai chegando, trazendo informações de Botucatu e também da nossa região. Nós vamos falar agora de trânsito. A gente sempre fala com o motorista, fala com o pedestre, fala com os educadores de trânsito e hoje a gente vai falar com o motociclista. Nós conhecemos já há algum tempo o Jonas Rodrigues, que é o Joninha, que trabalha como com moto, com entregas, percorre o Brasil inteiro com essas entregas e faz alguns serviços em Botucatu também. E ele sabe muito bem como que é o trânsito. E ele sempre está nos mandando mensagem com situações aí que realmente buscando conscientizar os companheiros aí que trabalham no dia a dia no trânsito. Jonas, obrigado de atender a nossa reportagem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Quanto tempo aí de estrada que você trabalha como motociclista? Como que é o seu trabalho? Conta um pouquinho para a gente, tudo bem? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a toda a sua equipe aí. Cristiano, eu acho que o motoboy, ele erra, principalmente o motoboy que tá dentro da cidade. O ponto que ele erra é alta velocidade, cara. E ele é muito cobrado. Ele, às vezes o lugar ali é para ele passar 30, ele passa 60. Mas ele é muito cobrado pelo tempo, né? O motoboy, ele tem essa cobrança, né? Ele trabalha produzindo. E é onde vem ocasionar os acidentes. A maioria das vezes não é culpa do motoboy. A maioria das vezes é culpa de um motorista de um veículo maior, entendeu? Infelizmente, é triste falar isso, mas a maioria da imprudência vem do carro maior. Também vem dos motociclistas também. Tem um motoboy que é desesperado, que quer andar 100 por hora dentro da cidade. Aí não tem como, né, filho? Quer roletar semáforo vermelho, não quer parar no pare. Jonas Rodrigues, que é motociclista falando aqui com a gente, passando a gente trazendo um outro olhar de quem está do outro lado agora e sobre uma moto, sobre duas rodas, sempre no trabalho do dia a dia. Como que você vê, Jonas, a questão do motociclista hoje? O que que leva ao acidente? O que que você percebe que é o principal erro do motociclista que ele poderia evitar? Isso eu estou falando de duas categorias: aquele que está indo para o trabalho ou passeio e aquele que trabalha com entrega. Como que você vê essa diferença? Lógico que nós não vamos colocar todo mundo aqui na mesma situação, cada um age de uma forma. Mas como que você analisa de maneira geral o comportamento, mas o que gera mais acidente que você percebe? E outra, más condições de veículo. A gente vê muito motoboy em Botucatu que não tem condições de rodar com a moto em péssima manutenção. Então hoje é a hora que você precisa ali de uma frenagem urgente. Você não tem uma frenagem. Você não consegue ter freio. Pneus em más condições. Então tudo isso acaba influenciando em relação aos acidentes que tem na cidade. Também gostaria de saber se você já sofreu algum acidente, se foi você que teve algum deslize, se foi o outro condutor que acabou errando e realmente por conta disso você saiu ferido. Como você roda muito, você já teve uma situação como essa? Gostaria que você contasse um pouquinho pra gente. Eu tô há 20 anos na rua de Botucatu, tem colegas aí, eu posso até citar o Luciano Francis, que ele teve um acidente, está impossibilitado de trabalhar até agora, já vai aí por uns 6 meses que ele está parado, por culpa de um outro cidadão. E detalhe, ele estava devagar. A mesma coisa, em relação do seu Celso, ontem ali no 24 de maio, ali no Santa Maria. Seu Celso, motociclista antigo na cidade, estava devagar, baixa velocidade, parece um cidadão desse embriagado e acabou acontecendo isso. Sofri acidente já de trânsito, infelizmente, tem algumas cirurgias e nenhuma foi culpa minha. Infelizmente foi culpa do cidadão aí que estavam dirigindo acima da velocidade, outros embriagados, outro que não prestou atenção. Muito bem, nós estamos conversando com Jonas Rodrigues e ele é motociclista, está falando com a gente, trabalha com entregas em todo o Brasil, mora em Botucatu
e sempre a pessoa preocupada com a questão do trânsito e com seus companheiros aí que estão no dia a dia com entregas, estão trabalhando no dia a dia e as demais pessoas que usam moto também. Agora, Jonas, é importante a gente entender o que que você acha que o condutor do carro, que a gente vai entrar agora em detalhes do condutor do carro, o que que ele erra principalmente, que leva a um acidente, que vocês percebem no dia a dia. Porque esse recado também da visão do motociclista acaba fazendo com que a gente possa evitar outros acidentes. Ou seja, você passar para a gente uma ideia que nós possamos então já estabelecer aqui as principais manobras, os principais, as principais faltas aí realmente de cuidado que poderia mudar a situação, a gente ter menos acidentes aqui em Botucatu. Conte pra gente aí o que você acha que poderia mudar na situação do condutor do automóvel, de veículos maiores. Eu, como muito aí sabe, viajo o Brasil inteiro. Botucatu é uma das cidades mais complicadas para se dirigir. Só que tem o outro lado também, né? A gente não pode criticar só um lado. Temos aí muitas pessoas de idade que dirigem em Botucatu. E todo mundo sabe que o reflexo de um motorista que tem uma certa idade já não é o mesmo de um menino de 22 anos. Vamos por exemplo. Não é o mesmo. Então a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com o pedestre. Muitos pedestres passam aí no semáforo que está verde para carro, o cara atravessa. Ele acaba atravessando ali, falando no celular ou não presta atenção, pessoas de idade. Então, infelizmente, Botucatu, o trânsito é complicadíssimo, gente. E quem tem que se cuidar é quem está dirigindo. Que nem eu vivo da rua, começo às 6 da manhã para meia-noite. Que nem hoje eu tô no trânsito, você toma fechada toda hora. Ainda agora eu tomei uma fechada ali na subida ali do Para Todos. O cidadão falou: "Ô, desculpa aí, eu não vi." Realmente, ele não viu. Mas e se eu tô numa velocidade maior, já tinha acontecido um acidente. Então a gente tem que se prevenir também, né? Não é só culpar um só lado. E aqui em Botucatu, Cristiano, hoje a maioria do motoboy que está na rua, ele não tem um seguro próprio, ele não tem um seguro, não paga o INSS. E é um conselho que eu dou para os meninos: pague o INSS, porque na hora que você precisar, o INSS vai te dar o suporte. Eu sofri um acidente recente, em dezembro, um caminhão fechou eu na rodovia, lá na estrada de Bofete, acabei tendo uma pequena fratura na mão, mas foi rápida a minha recuperação. Em 20 e poucos dias eu estava já de volta dirigindo. Mas mesmo assim eu tive o suporte do INSS. Eu fui lá, me afastei, recuperei. E então, mas por quê? Eu pago os tributos do governo. Então, vale a pena. Ande certinho, procura manter sua motocicleta 100%, baixa velocidade, que não é aí uma corrida de 6, 7 real que você vai fazer que vai deixar você rico. Lembrando que você precisa dos 7, 8 reais aí todos os dias. Você precisa todo dia produzir para levar o sustento para tua família. Aí você vai se matar por causa de 5 reais. Você vai bater numa corrida de 5, 6, 7 reais, um exemplo. E fica impossibilitado aí, ó. Um mês, 2 meses, que nem o caso do Luciano, coitado. Eu cito ele aí, que é o recente aí que sofreu um acidente grave em Botucatu, na onde ele já se passou por 3 cirurgias. Olha, e um detalhe que eu falo para vocês: o índice de acidente com motociclista em Botucatu é muito alto. Tem muitos acidentes que não vai para mídia, não são relatados, acidente leve toda hora. A gente vê, eu vejo aqui que eu tô na rua direto, média de 3, 4 acidentes de moto por dia. São acidente leve, que não acaba lesionando o motoqueiro, pequenos ralados, né? Mas tem muito. E que nem agora, acho que antes de ontem, eu não me lembro, tem um outro entregador aí, o Rafael, acabou sofrendo um acidente ali no semáforo da Misericórdia, porque um cidadão cruzou o semáforo vermelho. Infelizmente não aconteceu nada, só foi pequenos ferimentos, não foi relatado para a mídia, não precisou, né? Mas ele sofreu pequenos ralados, danos na motocicleta. Então isso acontece muito em Botucatu, muito.
e não é levado aí ao conhecimento público, né? Porque acaba se resolvendo ali no local, o outro fala, eu pago aí, eu pago e já era. Mas pessoas do carro, motociclista também, vê que o semáforo tá vermelho, né? E às vezes amarelou lá do lado, o cara já avança, já atravessa. Pô, cara, semáforo, se tá vermelho é para você ficar parado ali. Se tá amarelo, preste atenção. Você não tem que avançar o outro lado lá, porque amarelou lá você vai avançar. Você avança é onde que dá muito esses acidentes aí, um batendo no outro aí, essas colisão. E são acidentes que não acabam, a maioria das vezes acaba sendo grave, principalmente pro lado do motociclista. Nos finais de semana, Cristiano, tem que redobrar atenção. Sexta, sábado e domingo, que negócio, é feriado emendado, é muita gente dirigindo embriagado nas ruas, muita gente que não presta atenção, alta velocidade, então tudo isso daí acaba judiando de quem está na rua trabalhando, tanto faz o motoboy, os Uber, é, é muito difícil dirigir no véspera feriado e final de semana em Botucatu por causa do alto índice de responsabilidade das pessoas que estão aí dirigindo nas ruas. Muito bem, então hoje nós conversamos com o motociclista, quem está do outro lado, que muitas vezes não é ouvido, mas a gente fez questão, conhecendo, né, o Jonas Rodrigues, que é um jovem que trabalha aqui em Botucatu e faz entregas para todo o Brasil, está aí, né, realmente em vários estados, porque algumas encomendas especiais precisam ser levadas de maneira ágil e muitas vezes de última hora. Ele acaba fazendo esse trabalho aí para várias cidades e estados aqui do nosso Brasil. Um morador aqui da cidade batendo um papo com a gente sobre o trânsito e, na sua visão, o que pode ser melhorado, o que a gente pode fazer para evitar acidentes de trânsito. É um condutor consciente, mas que gosta sempre de analisar, nos mandar sugestões, conversar sobre o assunto, e quem está ali no dia a dia também tem muito a contribuir com isso. Jonas, gostaria de agradecer imensamente o Joaninha, né, como é conhecido aí pelos colegas. Obrigado pela entrevista, grande abraço, sucesso para você. Eu desejo aí uma boa tarde aí, Cristiano, e que tenha uma ótima semana vocês todos aí. E precisar de alguma coisa aí, conta sempre aí com o Joninha. Todo mundo já me conhece aí, Joninha Motoboy, direto das ruas de Botucatu, aí para vocês aí. Um abraço a todos aí do 14 News.